Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de virmos até sua casa e mais uma vez contemplarmos sua face em adoração. Meus irmãos, eu vou pedir a todos que sigam comigo ao livro de Gênesis. Nós vamos no capítulo 50. Gênesis, no capítulo 50. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga pera aí. Estou operando. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 50. Nós faremos a leitura do verso 15 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos a ti o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e os pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoe os pecados dos servos do teu pai. E quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Até aqui, meus irmãos. Fechem os olhos. Curve sua fronte. Nós vamos orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, Senhor. Te agradecemos pela Tua misericórdia que dura para sempre, que se renova toda manhã e sobre nós está a sua mão de graça e misericórdia. Pedimos que o Senhor perdoe as nossas falhas e que nessa noite, para a glória do Teu nome, se ouça a voz do Teu Espírito Santo, Pai, no meu coração, no coração dos meus irmãos, que toda voz de homens sejam cessadas, Pai, para a glória do Teu nome e que somente o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. É assim que oramos, Pai, desde aqui agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém. Muito bem. O texto que nós lemos aqui em Gênesis, no capítulo 50, o último capítulo desse livro, fala do encerramento de uma história, da história de uma família que tem bastante tema e temas muito divertidos entre todo o seu histórico. Nós vimos aqui a história se encerrando do encontro que houve entre José e seus irmãos. E o contexto todo que vemos aqui é de um grupo de irmãos amedrontados, todos eles com o coração temeroso, porque José agora se tornara um homem poderoso, é um ministro do Egito, é um segundo homem em poder numa nação que dominava o mundo conhecido na época. Um homem que tinha ao seu dispor um exército muito grande, que tinha ao seu dispor poderes e autoridades, e agora, diante de toda essa verdade que está diante dos olhos desses irmãos que tinham no passado feito coisas a ele, feito maldade a José, eles pensam que o grande elo que impedia que eles fossem então vingados havia morrido, era seu pai, Jacó. Jacó havia falecido. No capítulo 49, nós vemos aí toda a bênção que dá Jacó aos seus filhos. E em seguida, de abençoar os seus filhos, a Bíblia diz que ele se reclinou, como se deitasse, e ali expirou. Então, uma grande comitiva sai do Egito, até o lugar onde Jacó havia dado orientações para que seu corpo fosse, então, sepultado.
numa terra adquirida por Abraão, junto com os seus familiares, onde ele havia enterrado Lia, sua primeira esposa. E aí sai uma comitiva muito grande. A Bíblia diz aí no capítulo 59 que um grupo muito grande de pessoas sai ali do Egito. E esse tempo de funeral de Jacó não foi imediatamente em seguida de sua morte, mas ele foi exumado, o seu corpo foi tratado pelos egípcios, e essa tratativa durou 40 dias. E a partir então dos 40 dias, outros 30 foram usados para o pranto, não somente de José e a sua família, mas a Bíblia diz que no Egito as pessoas choravam a morte de Jacó, e a partir de então saiu a caminhada, saiu o funeral, para levar os restos mortais, o corpo de Jacó, até sua sepultura. E no caminho de volta, depois de todo esse trajeto, depois de toda essa comitiva, vendo os seus irmãos, quantas pessoas foram mobilizadas, tão somente porque José agora era ministro do Egito, eles se amedrontaram. Bom, se você tivesse feito algo semelhante com o seu irmão, certamente você também teria medo, não é? Numa situação como essa. Há um pensamento lógico aqui, não é? As famílias, geralmente, elas se reúnem na casa dos seus pais, não é? As famílias vão à casa dos avós, seja o avô, ou seja a avó, ou quem ainda está vivo. E quando essas pessoas, não é, se vão, é possível ver em algumas famílias, se não muitas, que já não tem mais essa unidade, já não tem mais o encontro, porque o grande motivo do elo, o que juntava a turma, agora passou. E esses irmãos viam que era o pai, era Jacó, era o respeito e o amor por Jacó que fazia com que José não avançasse contra eles e não vingasse todas as maldades que ele havia feito, ou que eles haviam feito. E então, eles mandam um recado, é o que nós lemos aí no texto, não é? No verso 15, ele diz: vendo então os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? E então mandaram um recado a José, e o recado era este: antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, então, perdoe os pecados dos servos do teu pai. E a Bíblia diz que José chora muito quando ouve a mensagem de seus irmãos. Meus irmãos, o capítulo 49 fala do momento em que Jacó reúne os seus filhos, reúne a sua família e dá ali a bênção para cada um dos filhos. Ele distribui para cada um deles aquilo que está no seu coração e abençoa os seus irmãos. E ali mesmo a Bíblia fala que ele expira. Talvez José, ao ouvir o recado dado pelos seus irmãos, e aqui é totalmente da minha parte, não está escrito isso na Bíblia, não é? Talvez José tenha pensado: ora, se papai tivesse dado essa ordem para que eu não tivesse rancor, por que teria dito aos meus irmãos e não a mim? Não tivesse me chamado para falar comigo diretamente e dito: olha, não faça mal aos teus irmãos diante do que eles lhe fizeram no passado. E talvez também esses irmãos, e aqui também é da minha parte, não tenham escutado nada de Jacó, do tipo, dê um recado ao seu irmão, mas ficaram amedrontados. E talvez fabricaram uma mensagem. Talvez essa mensagem realmente tenha sido dada por Jacó. A Bíblia não diz. Mas numa situação de medo, e diante de uma situação como essa, os irmãos evocam duas pessoas no seu recado. Se você prestou atenção, ele diz ali no verso 17: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos. Veja que nada foi atenuado. Ninguém diz: olha, foi uma coisinha de nada. Ninguém minimiza. Nenhum deles tenta fazer com que tudo aquilo que sofreu José fosse agora visto de maneira diminuída. Já passou. Sabe quando você diz àquela criança assim: passou, para ela parar de chorar? Os irmãos não estão fazendo isso aqui com José.
mas ao contrário, eles dizem sobre os seus erros e entendem a gravidade dos seus atos e por isso dizem, né? Peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que os trataram com tanta maldade. Não foi só com maldade, mas tanta maldade. Para você que talvez não se lembre, os irmãos de José, diante de ciúmes, diante de inveja, diante de ódio, diante de rancor, porque o seu irmão tinha, da parte do pai, não é, atenção e carinho diferenciados, e quando ele ganha aquela veste, aquela túnica colorida, aquilo desperta uma ira tão grande no coração deles a ponto de desejar matá-lo. E entre o plano maquinado de matar José, Judá tem a brilhante ideia de, não, vamos matar não, vamos lucrar com ele. Vamos vendê-lo como escravo. Não precisa matar não, vende como escravo, a gente faz um dinheiro, pega as vestes dele, rasga, molha no sangue de um animal e vamos dizer ao papai que ele se foi. E está tudo resolvido. E assim fizeram. Depois de terem feito isso, José passa por um longo período entre escravidão, entre prisão e entre ser colocado, não é, numa condição agora diante do faraó, para que ali, por obra de Deus, ele decifrasse ou dissesse o significado do sonho que o faraó teve. A partir então do momento em que ele dá a interpretação por parte de Deus do sonho que Faraó teve, Faraó fica tão impressionado que o coloca numa posição de autoridade acima de todas as autoridades no Egito, não somente ou tão somente abaixo do Faraó. E agora nós vimos aqui os irmãos dizendo: peço-lhe então que perdoe os erros e pecados de seus irmãos e que trataram com tanta maldade. Então, quem foi que pediu a eles que dessem esse recado a José? Eles usam a figura de Jacó. Chamam para essa conversa, chamam para este recado, dizendo: olha, o nosso pai, Jacó, a quem certamente você respeita, a quem certamente você ouve, ele pediu que a gente viesse pedir a você que nos perdoasse, porque nós lhe fizemos mal. E a primeira pessoa, então, que eles trazem a essa conversa, num pedido de perdão, é a figura do pai, é a figura de Jacó. A segunda pessoa que eles perguntam, ou que, melhor dizendo, trazem ao recado, no verso 17, a parte B diz assim: agora, pois, perdoe os pecados dos servos do Deus de teu pai. E para junto dessa conversa, eles colocam agora o Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus a quem José também serve e que esteve com ele em toda essa peregrinação e que esteve com ele no momento em que ele era servo, no momento em que ele estava aprisionado e também no momento em que ele foi posto na segunda mais alta autoridade do Egito. Então os irmãos trazem duas pessoas para essa conversa. Jacó era um desejo do falecido pai, e agora que eles perdoem, porque estes irmãos não são somente os irmãos, não são somente aqueles a quem também dividiam o pai Jacó, mas tal qual José, eles também são servos do Deus, o Deus de seu pai, o Deus de Jacó, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E a partir disso, então, quando José ouve, a Bíblia diz que ele chora. E a gente pode imaginar esse choro tão sentido de alguém que teve tantas experiências, tantos sofrimentos, e de repente se vê numa condição em que Deus o coloca como um salvador, para que as pessoas daquela região não morressem, e não morressem de fome, num período de fome tão grande, num período de escassez de alimento tão grande que se levantou no mundo conhecido. E aí ele está ali, trabalhando há cerca de 2 anos já. Já se passaram 7 anos de grande fartura, 7 anos de grande colheita nas plantações, e agora havia começado o período de 7 anos de ausência grande,
de plantação, de miséria muito grande, as terras não davam alimento, os animais começavam a morrer, e já se passavam 2 anos, desde que estes 7 anos de fome começou, e finalmente os seus irmãos chegam até o Egito, ele tem aquele encontro, e agora revê aqueles irmãos. Você certamente conhece essa história, sabe que José quis entender qual era o coração dos seus irmãos, e então faz como que provas, testando o coração deles, até que finalmente, por último, quando ele diz que vai ficar com Benjamim como seu escravo, porque havia escondido, José havia pedido que escondessem a sua taça de prata nas coisas, desse irmão. Judá, que foi o autor de toda a maquinação da venda, aos prantos diz, não, me tome como escravo, deixe o meu irmão seguir, porque o meu pai já sofreu demais com a perda de um filho. Ele não aguentaria perder outro, mas eu fico aqui como escravo e deixo ele seguir. A Bíblia diz que José, então, manda todo mundo sair, sai todo mundo, fica só os irmãos dele, e é o momento da revelação. E deve ter sido algo inimaginável, meu irmão. Tem coisas que só quem passa por determinada experiência é que consegue imaginar o sofrimento. Não é nem ter noção do sofrimento, mas é imaginar. E a Bíblia diz que José chorou tão alto que se ouviu do palácio do faraó o choro de José. E ele se apresenta. Acompanhe comigo no capítulo 45. Volte aí alguns capítulos. No capítulo 45. Vamos ler do verso 1 em diante. A Bíblia diz assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam todos sair. E assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios os ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. E então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Bom, você pode imaginar que naquela cena, entre um irmão ficar preso, retido como escravo, depois Judá se coloca em prantos e diz: não, fico eu, deixa meu irmão seguir. E José então faz aquela revelação bombástica, porque ele se vestia como egípcio, falava como egípcio, ele estava diferente, e os irmãos não perceberam, até que ele se revela e diz: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E aí a Bíblia diz que os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Meus irmãos, você consegue imaginar as emoções ali, naquele lugar, naquele ambiente? Medo de morrer, medo porque esses homens, nômades, agora estavam no palácio de homens importantes, tinham jantado, com homens importantes como José, não sabendo que ele era seu irmão, e de repente uma taça encontrada nas coisas de seu irmão, de Benjamim, e agora voltam toda essa situação, e José fala alto lá: eu sou José, chorando, e chorando alto, e bem alto, ele diz: eu sou José, meu pai está vivo? Eu acho que todos ficaram com a boca aberta, sem conseguir responder ou reagir, porque a Bíblia diz que eles ficaram pasmos, Assistindo o filme com o meu filho, essa é uma tarefa difícil, assistir filme com o Rafael, porque ele fica falando o tempo inteiro, você tem que ficar quieto, Rafa. Aí você está querendo ouvir, ele começa a falar, você tem que... E tem hora que aparece alguma cena assim que dá susto, dá uns... Aí você escuta o Rafael. Ele é todo cheio de manifestar as emoções assim, Eu fico imaginando que talvez nessas horas os irmãos de José tenham feito... E aí um misto de sentimento deve ter vindo à cabeça, porque se José está vivo, José é este homem que nos fala, que comanda todo esse batalhão de gente, tem servos ao seu dispor, mora nesse palácio, mas está todo mundo ferrado. E ao mesmo tempo José, o nosso irmão, está vivo, porque certamente no coração daqueles homens houve transformação. A postura de Judá, ao chorar, ao se lamentar ali e pedir que seja colocado no lugar do seu irmão,
mostra que ele percebeu o mal que ele causou, não somente a José, mas a toda a sua família e principalmente seu pai Jacó. E aqueles irmãos, então, talvez tivessem um grande misto entre sentimentos, não é? E no verso 4 do capítulo 45, José diz: cheguem mais perto. E eu não sei muito bem se aqueles irmãos tinham coragem de se aproximar, mas José então disse aos seus irmãos para que chegassem mais perto, e finalmente eles se aproximaram, e então José disse, novamente: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. E aí o verso 5 demonstra que o susto e o fato deles ficarem pasmos diante de José é provavelmente pelo medo, não é? E aí o verso 5, José diz a eles: agora não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá. E José agora consola o coração desses homens. Ele diz: não se aflijam, não tenham medo, e não se recriminem, não se culpem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Aqueles irmãos estão diante do seu irmão, tido como morto, que se foi vendido como escravo, certamente não se encontrava mais. Não ia mais ter oportunidade de ver José. Mas Deus preparou aquele momento. E agora José se revela diante deles e eles se veem nessa situação. Haviam se curvado diante de José, se lembraram dos sonhos, se lembraram de tudo que José havia feito e o motivo da raiva, da inveja, dos ciúmes, do ódio. E agora, como que num resumo, num filme diante dos seus olhos, estavam aflitos diante de José. Mas eles não estavam mais diante de José, aquele garoto que foi vendido, não é, como escravo. Agora um homem, não só pela idade, mas pela maturidade diante de Deus, irmãos. Nós estamos ouvindo um homem maduro, no conhecimento e com experiências com Deus a falar. E preste atenção na maneira como ele diz, porque esse é o tema dessa noite. O tema dessa noite é o intento de Deus. Sabe o que é intento? A palavra intento é o propósito, é o desígnio, é o motivo, é o projeto, é o intento de Deus. E José, meu irmão, diante de tantos sofrimentos, talvez muitos de nós aqui, diante dos irmãos, depois de termos sido desprezados, várias vezes maltratados, ouvido muitos xingões, né, porque papai não está perto, então começa a falar: ai, seu bobão. E muitos xingamentos, não é? Depois de toda essa manifestação de desprezo, depois de ter sido vendido, como pode os teus próprios irmãos, sangue do teu sangue, que compartilham a casa do teu pai, terem feito tal coisa com você? Muitos teriam pensado: se eu vir de novo esses sem vergonhas. Deus queira que eu tenha a espada do Jiraya, porque eu vou matar todos eles. Ou outros: não, porque eu vou me alistar nas artes marciais. Como é que chama aquelas israelenses que são perigosas? Krav Maga. Vou me alistar no Krav Maga e eu vou dar surra nesses meus irmãos. E tantas coisas que passam na nossa cabeça quando nós nos sentimos injustiçados, quando nós percebemos que alguém fez algo ruim por nós ou contra nós, não é? Eu não sei você, eu não sou de ferro. Já tive muitos pensamentos de pegar a cabeça da pessoa bem na quina, assim, ó, né? Eu não sei o que é que passa pela sua cabeça. Esse talvez fosse o José lá no começo. Aqui, nós vemos um homem que passou por várias experiências, inclusive de ter frequentado, não é, os calabouços de uma prisão e ser colocado como administrador daquela prisão. Tamanha era a manifestação do poder de Deus sobre a vida daquele homem.
Mas José, um homem maduro, responde assim. Primeiro ele pede, chegue mais perto. Imagina você com medo do teu irmão te matar e o teu irmão diz assim, vem aqui pertinho, vem aqui pertinho. Aí você vai assim, né? Ai, Jesus. Os irmãos se aproximaram e a Bíblia diz que José diz, eu sou o seu irmão José, sou eu mesmo, aquele que vocês venderam. Não tem conversa, sou eu mesmo. Olha aqui para mim, olho no olho. É comigo o negócio aqui. E ele diz, não se aflijam e nem se recriminem, não atribua culpa sobre você pelo que você fez contra mim. O que José está dizendo é, o que você fez foi muito mal. O que você fez me causou muita dor. Me separou da minha família, me separou do meu pai, me fez servir como escravo. Eu que era um homem livre, eu fui escravizado pela atitude de vocês. O que você fez foi muito mal, mas não se recrimine, não. Ele resume dizendo, havia um intento de Deus em tudo isso. Havia um propósito da parte de Deus. E por isso Deus me enviou à frente de vocês. Vocês estão chegando agora, e eu cheguei já faz um tempo. E eu cheguei com um propósito de Deus, para que muitas pessoas, inclusive vocês, meus irmãos, inclusive papai que está lá longe, inclusive os egípcios, inclusive os povos que vivem ao redor do Egito, não morressem, mas tivessem suprimento num tempo tão terrível de fome. Então ele diz, não é? Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já se passaram 2 anos de fome, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Olha aí o verso 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra. Ele sabe de um propósito de Deus, e que é maior do que José. É maior do que sua família, envolve a sua família, é maior do que Jacó, é maior do que Isaac e é maior do que Abraão, mas um remanescente, preste atenção nessa palavra remanescente, nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Esse é um homem maduro na fé, não é um aventureiro, não é um menino que acabou de ingressar no seu relacionamento com Deus, mas é um homem amadurecido. Ele não está culpando Deus, mas ele está observando, ele enxergou o propósito de Deus em todo aquele sofrimento, para que quando ele ali estivesse, muitas vidas pudessem ser salvas por meio da obra do Senhor na vida de José. Esse é o capítulo 45. Se você notou, passaram-se 5 capítulos até o capítulo 50. Finalmente, quando Jacó é morto, é sepultado, e na volta os seus irmãos agora pensam o quê? Ai, meu Deus. Veja o verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, ora, esse homem havia morrido há muito tempo. Jacó já era morto há mais de 70 dias, pelo embalsamento, pelo período de pranto, pela viagem até o lugar do seu sepultamento, e havendo visto então que seu pai havia morrido, todos ficaram com medo. Por quê? Eles não prestaram atenção em José. Eles estavam entendendo que o motivo pelo qual José não havia os matado era por causa de Jacó. E agora Jacó estando morto, naturalmente, quem quer revanche faz o quê? É agora, papai não está aí para salvar vocês, vem aqui. E não é isso o que ele ouve, não é, de seus irmãos. Então a Bíblia diz no verso 18, não é, que depois vieram os seus irmãos, depois de dar o recado a eles, não é, vieram os seus irmãos, se encontraram com José, se prostraram diante dele e disseram, aqui estamos nós, somos teus escravos. E aí José responde, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Olha a maturidade desse homem, meu irmão, isso que eu queria que você prestasse atenção. O que falta em muitos de nós. Estaria eu no lugar de Deus? E por que ele diz, estaria eu no lugar de Deus? O que a Bíblia fala sobre vingança? A vingança pertence a quem?
A qualquer um de nós aqui? Ah, é agora. Tem ninguém vendo. A vingança é do Senhor. E então José diz: estaria eu no lugar de Deus agora para fazer qualquer coisa contra vocês? Vocês esqueceram que eu disse que a culpa não foi de vocês, mas havia um intento de Deus, um propósito de Deus em que eu chegasse à frente? E aí ele continua, não é? Verso 20. Vocês planejaram o mal contra mim. A palavra planejar é exatamente a palavra para intento, a palavra propósito. Isso não é acaso, isso quer dizer que houve quem pensou, quem juntou as possibilidades e orquestrou um plano. A palavra planejar aqui no hebraico, no aramaico, é exatamente a palavra intento. Vocês intentaram o mal contra mim. E olha o que ele diz na sequência. Mas Deus o tornou em bem. Essa é a versão NVI, meu irmão. Alguém aqui está com uma versão diferente? Com a corrigida e fiel? Tem alguém aí? Porque é exatamente a mesma palavra que Moisés usa para descrever essa situação. Ele diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus intentou o bem. Não é que Deus tornou em bem. A NVI tenta, na sua tradução, te ajudar na interpretação. E aqui pode haver um problema de entendimento. É como se Deus estivesse olhando o que fez os irmãos de José, e a partir do que fez os irmãos de José, ele olha: preciso corrigir isso agora. E aí Deus transforma aquilo em bem. Não. Esse é o problema do entendimento. O que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você é que aqueles homens planejaram para o mal de José. E José diz abertamente, falou: eu tenho certeza do que vocês fizeram. Vocês intentaram contra mim para o mal. Mas Deus intentou para o bem. O plano de Deus, o projeto de Deus, algo que foi pensado, arquitetado e conduzido, um plano, um propósito, foi para o bem. Acompanha aí a leitura, verso 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus, na leitura exatamente como está escrito, planejou para o bem. Aí vem a vírgula. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então existe um propósito, meu irmão, da parte do Senhor. E sim, da parte do Senhor, no propósito de Deus, estavam todos os processos pelos quais passou José. E não sou eu quem estou te dizendo isso. Ele mesmo é quem te diz. Na leitura que você está lendo. E ele entende perfeitamente que todas aquelas coisas foram necessárias que acontecessem, não só para que ele chegasse aonde ele chegou, mas principalmente para que o seu coração, de um garoto, talvez mimado, talvez, não é, diante dos sonhos ali, se exaltando, porque Deus mostrou que os seus irmãos se curvariam diante dele, talvez inflado, entre tantas coisas que pudessem haver no coração daquele jovem, agora é um homem amadurecido, porque viveu uma série de experiências com Deus e consegue entender perfeitamente que Deus o forjou e o preparou para estar naquela posição, para que, em estando lá, cuidasse de um dos eventos catastróficos que aconteceram naquela época, naquela região. Preste atenção na leitura do verso 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou para o bem. É uma ação de Deus, irmão. Os irmãos de José fizeram exatamente o que fizeram, quiseram fazer exatamente o que queriam fazer, mas tudo isso estava dentro de um plano e de um propósito maiores. Maior do que José, maior do que seus irmãos, maior do que seu pai, do que seu avô, do que seu bisavô e assim por diante. Por quê, meus irmãos? Porque se houvesse uma fome naquela região e matasse todo mundo, você deve se lembrar que quando José manda Jacó voltar para o Egito, ou trazerem Jacó para o Egito, a Bíblia diz que cerca de 70 pessoas chegaram. A família era em torno de 70. Entre irmãos, as mulheres, os filhos, não é já agora netos de Jacó, eram em torno de 70. E o que Deus disse para Abraão lá no começo? Que Abraão seria o quê? Pai de 70 pessoas.
pai de uma grande nação. A ponto de que se ele olhasse para o céu e conseguisse contar as estrelas, ele conseguiria contar a sua descendência. De tão numerosa, ou seja, não tem como contar. Então não são só os 70. A ponto de olhar para o chão e falar, conta as migalhinhas ou as pedrinhas ou o grãozinho das areias aí, consegue contar? Não, não consigo. Assim também será a sua descendência. Não vai dar conta de contar. Então não podia ser os 70 só. Isso indica que a obra não está concluída. Tem chão ainda pela frente, só tem 70 por enquanto. E sobem os 70. Se essa fome que atingiu toda a região e impactou lá onde estava Jacó, a ponto de seus irmãos saírem, ouvirem que tem comida no Egito e irem para lá para comprar, é porque atingiu também o lugar onde estava Jacó. E se não tivesse sido levantado José, se Deus não houvesse dado este sonho ao faraó, para que a partir dele organizasse tudo aquilo, o que aconteceria com Jacó, com seus irmãos e com toda a quantidade de 70 pessoas? Bom, certamente morreriam, como muitas pessoas, infelizmente, naquele período, morreram porque não tiveram acesso à comida. Ora, e por que então esse propósito é muito maior do que José? Porque existe um plano do Senhor para que, a partir de Abraão, uma grande nação se formasse. E nós vemos que dentro do Egito, quando eles entram para o Egito, agora debaixo da bênção de José, na autoridade que ele tem no Egito, a Bíblia diz que ali eles se multiplicam e de maneira muito numerosa, a ponto de que, passado um tempo, já outro faraó, e que não sabia quem era José, não tinha aula de história do Egito, não queria nem saber de National Geographic para se atualizar das notícias, ele nem sabia o que tinha acontecido, ele olha para o povo hebreu e pensa o quê? Rapaz, esse povo é muito grande. Daqui a pouco eles vão fazer um motim e vão atrapalhar o negócio do Egito. A ponto do faraó se preocupar com a quantidade de gente que tinha, é porque esse povo cresceu muito numerosamente. E ali eles se multiplicam e são colocados dentro de uma condição agora de cativeiro, escravizados, de um povo que era tido em alta estima pelos egípcios, por conta de José e dos feitos de Deus através de José, agora era um povo escravizado. Bom, você também deve se lembrar de uma conversa que Deus teve com Abraão e que Deus avisa a Abraão que a sua descendência seria muito numerosa, mas que iria para a terra estrangeira e lá seria escrava por 400 anos. Meu irmão, antes de Jacó nascer, antes de Isaac nascer, Deus já havia dito a Abraão deste período de tempo que aconteceria. Mas eu os livrarei e castigarei a nação que os aprisionou como escravos, disse o Senhor a Abraão, quando ele ainda se chamava Abrão. Muitos séculos depois, agora estamos aqui vendo a situação de José com seus irmãos. Por que esse plano, então, é muito maior do que José? Porque a partir, então, destes que estão no Egito, que se tornam numerosos, o Senhor levanta um homem chamado Moisés, filho de Amrão, e que é o terceiro na descendência direta de Levi. E este homem, Moisés, é aquele que liberta o povo, porque o Senhor ouviu a aflição daquelas pessoas e, dado o tempo, o Senhor levanta um homem que liberta aquele povo. E eles saem de lá e finalmente chega o momento de se montar uma nação. Eles têm agora uma lei, Deus entrega a eles legislação, o Senhor começa a ensiná-los a viver como uma nação, literalmente. O Senhor levanta um sumo sacerdote ali, entrega a eles o ofício sacerdotal. Vem o tabernáculo e o povo vai se desenvolvendo, chega o período de juiz, vem o período de reis, e reino se divide, vai cativo, depois volta, e aí chega finalmente no período em que vem o Senhor Jesus. Esse era um propósito muito maior do que José, muito maior do que seus irmãos, muito maior do que Jacó, mas que Deus usou para que fosse construída toda a linhagem que viria o Messias. Eles podiam morrer de fome, então, lá no deserto, irmão? Claro que não.
e não morreriam, porque Deus está cuidando deles para que viesse Jesus, que é o propósito maior. Este é o plano maior que a Bíblia nos apresenta, o plano da redenção. Então se trata de um plano muito maior. E José, amadurecido, diz àqueles homens, vocês fizeram mal contra mim, mas o mal que vocês fizeram a mim era do plano do Senhor para o bem. E eles não tinham a menor ideia de quão bem era este plano do Senhor. Agora que nós temos, não é, as Escrituras, a gente consegue contemplar. Aqueles homens não. Entendiam que eram só a vida daquelas pessoas que não passariam fome, mas tinha um propósito muito maior da parte de Deus. Intento, irmão, intento. Capítulo 19 de Provérbios, é capítulo 19, verso 21, que vai dizer que os homens fazem muitos planos, mas é o propósito de Deus que prevalece. Eu só fiquei na dúvida se é o capítulo 19 ou se é o capítulo 20. É o 19 mesmo, está vendo? Verso 21. Muitos são os planos no coração dos homens. A palavra planos aí no verso 21 é ideia, é invenção, é coisa que você está pensando e está criando ali, não é? Mas quando vem a palavra propósito, é o intento, a mesma que usa José aqui. Mas Deus tem um projeto, um propósito. E olha só que interessante. Não são os teus devaneios, as tuas invenções, os teus planos, os teus sonhos que prevalecem. Qual que prevalece? É o do Senhor. É essa maturidade que nós, como cristãos, devemos desenvolver, meu irmão. Porque as coisas da vida no dia a dia parecem que nos frustram e nos prostram bastante. Mas nós não entendemos que, acima de todos nós, existe um plano muito maior da parte do Senhor. E que não terminou este projeto chamado redenção. O Senhor Jesus o cumpre ali na cruz, ao terceiro dia ressuscita para nossa justificação e agora Ele comissiona a igreja. O Senhor Jesus não parou de trabalhar, mas continua agora trabalhando por meio do seu Espírito, fazendo uso da sua igreja, para que muitas pessoas continuem a ouvir o Evangelho da graça. E através de ouvir o Evangelho, a palavra diz que há fé gerada no coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. E quando se ouve o Evangelho, se crê no Senhor Jesus, a obra da graça se manifesta e esta pessoa agora é liberta da sua escravidão, liberta da morte, salta da morte e passa para a vida. Por isso nós seguimos, meu irmão, porque tem muito da parte de Deus para todos nós aqui. Se Deus nos preserva com fôlego de vida, é porque há intento do Senhor com a sua igreja, há intento do Senhor com a sua vida. Deus trata individualmente e coletivamente. O Senhor é o Senhor da história, é o Senhor do universo. E quando nós pensamos em intento da parte de Deus, nós vimos na vida desse homem sofrimento, e muito sofrimento, não foi pouco não. E o sofrimento é algo que nos faz, não é, ficar tristes. Ou tem alguém que se alegra no sofrimento aí? Ai, estou com dor nas costas. Ei, que felicidade que eu estou com dor nas costas. Ou você fica, nossa, que dor nas costas. Como é que você fica? E eu fico até com dificuldade de levantar quando me dá aquelas dores, né? A palavra do Senhor, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, vou pedir que você siga lá comigo. Vai falar sobre a tristeza. Segundo aos Coríntios, no capítulo 7. Hoje lemos o 9, não é? Vamos ler também o 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 8. Quem achou, diga amém. Olha aí o que é que diz o verso 8. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. Paulo está falando da primeira epístola, porque ele foi muito duro e faz ali uma série de orientações e exortações severas para essa igreja. E agora Paulo responde com uma outra epístola e dá-se a entender que aquele povo, pelo testemunho dos irmãos,
teve transformação. Deus operou no meio deles e eles mudaram, não é? E aí o verso 8, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, mesmo que a minha carta tenha lhe causado muita tristeza, eu não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, até senti uma dor no coração. Pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Veja aí o verso 9. Agora, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Vocês se entristeceram como era o desejo de Deus. Aí alguém pode pensar, meu irmão, isso não é o Deus que eu sirvo. Deus quer que eu me entristeça? Continua lendo, irmão. Maturidade. Olha aí o que é que ele diz no verso 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza que Deus ministra em mim e em você não tem outra finalidade, senão gerar em nós salvação. E tristeza do que então? Ora, de ser repreendido, de ouvir que você tem sido mais parecido com o filho do diabo do que com o filho de Deus. Que a tua boca tem sido mais suja do que esses homens que andam lá do lado de fora e não conhecem a Deus. De que os seus pensamentos e as suas piadinhas e as suas condutas têm sido piores e nada se parecem com o Deus a quem você serve. Quando você ouve esse tipo de repreensão, tem alguém que fica feliz e diz assim, glória a Deus, que eu sou boca suja. Ou gera no teu coração um lamento. Se há uma fagulha de lamento no teu coração, isso não vem de você. Deus pôs em você. Essa tristeza, diz a palavra, é a tristeza que Deus ministra. E ela não é para que você se prostre e fique pelo chão largado, achando que você é a pior ameba que existe no mundo. Mas ela tem um propósito, gerar arrependimento. E a partir do arrependimento, salvação. Agora ele continua dizendo, então, verso 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Remorso é só aquele sentimento, puxa vida. Mas arrependimento, que muda a conduta, então, é movido de ação e leva à salvação. Agora, a tristeza, segundo o mundo, produz o quê? Morte. Bom, você deve se lembrar do caso de Judas e do caso de Pedro, não é? Ambos profundamente tristes pelo que aconteceu. Judas caminhou para o seu suicídio, tirou sua própria vida. Pedro continuou amargurado até ter um momento com Deus. E a tristeza que ele sentiu, o choro amargurado, vem de Deus para que ele perceba quem ele é. Portanto, o sofrimento, meus irmãos, ele tem propósito da parte de Deus. Deus não ministra na nossa vida só tempos de alegria, só tempos de felicidade, céu azul, sem nuvens e aquele sol bonito, não é? Que deixa todo mundo bronzeadinho. Existem também tempos difíceis. E nós vamos caminhar por pelo menos 3 situações em que Deus faz uso. Preste bastante atenção. Deus faz uso do sofrimento para ministrar na nossa vida. Então, diante das coisas, meus irmãos, lembre-se sempre da postura de José. Homem amadurecido, e que entendeu que não era um rancor contra seus irmãos, não era porque Deus não o amava e o queria destruí-lo, mas havia um propósito infinitamente maior do que José, para levantá-lo ali naquele lugar. A primeira delas que nós vamos ver está aí mesmo em 2 aos Coríntios, só que no capítulo 1. Volte aí comigo algumas folhinhas, não é? Nós vamos ler aí os versos de 8 a 9. Segunda de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1. Vamos ver os versos 8 e 9. E nessas horas, meu irmão, a gente não escuta a igreja dizendo glória a Deus, a gente não escuta a igreja se manifestando, porque ninguém quer falar de sofrimento. Mas lembre-se das palavras de José. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem. A intenção dos homens é para o mal, a de Deus é para o bem.
Capítulo 1, verso 8, ele diz assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo está dizendo, meus irmãos, teve uns parangolé que aconteceu aí com a gente, que olha, foi tão intenso, foi acima da minha capacidade de suportar. Eu achei que eu era bom em suportar sofrimento, mas teve umas que passou do meu limite e eu pensei, eu fraquejei e tive medo da minha própria vida. É o que ele diz aí no verso 8, não é? As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Bom, você conhece o apóstolo Paulo, sabe do tanto de coisas que esse homem foi submetido, entre víboras, entre naufrágios, entre açoites, entre contendas e várias situações. Ele está dizendo que ele passou por umas, que nessas ele falou, rapaz, agora Deus me leva. Agora chegou o meu fim. Você já pensou em coisas parecidas com essas? Teve uma situação em que eu estava dirigindo e, de repente, Deus me deu uma experiência, eu vou chamar de arrebatamento, porque eu não sei um nome que eu posso dar para isso. E, de repente, eu vi, tudo ficou preto na minha frente, preto. E é como se eu estivesse numa sala de cinema. E o filme que eu estava vendo, porque era como se um telão assim diante de mim, quem era o ator principal era eu. Então eu estava vendo trechos da minha vida. O que você pensa numa hora dessa? Eu falei, morri, estou vendo minha vida, está tudo preto, eu morri, eu tive essa sensação. Paulo está dizendo que os sofrimentos dele foram tão agonizantes, a ponto de que nessa hora ele falou, rapaz, é agora. É agora que eu vou. Mas aí vem o verso 9. E de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Havia sido dada a sentença de morte. E eles tinham, por essa sentença de morte, além da somatória de todas as coisas, entendido, falaram, agora, para mim, acabou. Não tem mais nada para mim. Verso 9. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. E para que isso tudo? Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita mortos. Para que serviu todo esse sofrimento, segundo o apóstolo Paulo? Para que eles não confiassem em si próprios, mas em Deus, que tem poder de ressuscitar mortos. Uma das coisas, meus irmãos, que nos acontece durante o sofrimento é a quebra, como quem quebra um vaso, não é? Eu falo no linguajar já mais de crente, quebra o vaso. Como quem quebra o vaso, nós somos quebrados. Você sabe que quando você sofre, você passa a se conhecer melhor. Faça essa autoanálise. Porque enquanto está tudo bem, você é o crente firme, você é o crente fortalecido no Senhor, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Mas você está caminhando e está tudo bem, e as pessoas vêm falar com você e você tome palavra de Deus na orelha. É o quê, rapaz? Que é crente. Mas quando começa a sobrevir, não é? Situações difíceis, algumas coisas parecem mudar dentro da gente. E aí a gente mesmo se assusta com a reação que a gente tem. E o que acontece? Você começa a descobrir o que tem dentro de você. Você já teve a experiência de esmagar uma pasta de dente? E que fez assim... Você viu o que estava lá dentro, né? O sofrimento faz isso comigo e faz isso com você. Pedro disse para Jesus, o quê, rapaz? Não vou deixar ninguém matar o Senhor, não. Inclusive, eu vou com o Senhor aonde o Senhor for. Poucas horas depois, ele estava negando ao Senhor por 3 vezes, a ponto, inclusive, de injuriar. Rogar praga. As pessoas não se conhecem, irmãos, mas Deus traz determinados momentos de sofrimento para que se ponha para fora o que está lá dentro, cheirando mal, maltratando, corrompendo. Mas do lado de fora, sepulcro caiado, né? É bonitão, é crentão, né? Está ilustrado com óleo de peroba.
Mas por dentro existe uma podridão. E o sofrimento põe isso para fora. E torna conhecido, não dos outros, de você mesmo. Para que você se conheça. Paulo diz aqui que o motivo do qual esse evento aconteceu na vida deles não foi outro, veja aí o verso 9. De fato, tínhamos sobre nós uma sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Meu irmão, tem coisas que a gente não aprende só em ouvir falar, porque a gente ouve falar, acredita no que a gente ouviu falar, porque veio da Bíblia, veio como palavra de Deus e você recebe porque você é cristão, porque você é crente, mas de fato você não tem fé nessas palavras. Pastor, blasfêmia! Até vir sobre você um sofrimento pesado. Estou falando de você chutar o dedinho no cantinho da mesa, que você fala, tenta vir um palavrão e você segura, né? Porque o dedinho é mestre em soltar palavrão, não é? Bate o dedinho no cantinho da mesa para você ver se não sai alguma coisa que você acha que você suprimiu. Mas quando vem sofrimento pesado, aqueles que demoram, parece que não tem fim, não é? Primeiro dia o Senhor cuidará. Segundo dia o Senhor é quem cuida. Terceiro dia, Senhor, cuida aí, Senhor. No quarto dia, Senhor, porque o Senhor não está cuidando. E dali para frente, meu irmão, você vai vendo o que sai? Incredulidade, desconfiança, as fraquezas todas, são todas postas para fora. E a Bíblia diz que isso não vem para que você tenha morte na tua vida, mas ela diz que essa tristeza toda gerada pelo sofrimento, ela gera em mim e em você arrependimento. Porque, meu irmão, se há uma coisa que nós não temos o direito, é de duvidar de Deus. Ninguém aqui tem o direito de levantar qualquer questão contra o Senhor. Porque o Deus, cheio de graça, enviou seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. Enquanto eu e você merecíamos a morte, o Senhor nos deu vida. Que direito tem você ou eu de levantar qualquer dúvida diante da palavra do Senhor, irmão? O que nos cabe? Confiar. Confiar e nos firmarmos e agarrarmos como um náufrago se agarra no primeiro pedaço de madeira que ele vê e lá fica e não solta. Que direito você tem de duvidar de Deus? Me diz uma vez que o Senhor falhou com você. Se Deus é por nós, como diz a palavra, quem será contra? Nós mesmos agora vamos nos levantar? Por isso a palavra diz aqui que o sofrimento que Paulo viveu e experimentou teve um propósito. De fazer com que ele não confiasse em si mesmo, mas confiasse em quem? Em Deus. Porque Ele cuida de todas as coisas. Está difícil, irmão? Eu tenho certeza que está. Mas isto está forjando em você e em mim um caráter de Cristo e uma pessoa que confia em Deus. Porque as tuas forças estão se perdendo pelo tempo. Aquele que se acha muito forte é exatamente esse que vê as forças indo embora e o desespero começa a levantar. E é nessa hora que o desespero está lá em cima e a força está aqui embaixo, no zero, que vem a palavra de Deus como a palavra ministrada ao apóstolo Paulo. A minha graça te basta. Siga comigo aí para o capítulo 12 da segunda de Paulo aos Coríntios. Capítulo 12 da segunda de Paulo aos Coríntios, ela traz para a gente, nos versículos de 7 a 9, uma outra experiência que o apóstolo Paulo teve. E ele diz assim, olha, que para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse,
Minha graça é suficiente a você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A gente, por muitas vezes, clama diante de Deus por coisas e essas coisas não acontecem, não mudam. A gente continua experimentando dor e sofrimento. E os questionamentos são por quê, e por quê, e por quê? E aí a Bíblia diz aqui para Paulo, na experiência que ele teve, uma resposta de Deus. E a resposta não importa o porquê. A minha graça te basta. Ora, ele recebeu muito do Senhor e poderia agora se achar o grande, né? Ele poderia se achar agora, eu sou Paulo, o grande. Dá licença, eu sou o apóstolo dos apóstolos. Mas ele mesmo se apresenta como indigno do colégio apostólico. Porque Deus pôs nele um espinho na carne, para que ele sempre lembrasse de quem ele é. Fraco e insuficiente. Sabe quem você é e quem eu sou? Somos fracos e insuficientes. E nós dependemos de Deus. Porque o poder do Senhor se manifesta na minha e na sua fraqueza. Não existe super-homem, irmão. Até no gibi está meio difícil, porque é um ator, agora muda de ator, agora é outro. Ninguém sabe quem vai ser o próximo super-homem, né? Tá a discussão lá com a DC, com não sei quem mais. Nem eles estão se entendendo quem é o super-homem. Porque não tem. Não existe. Não existe super-mulher. Você é cheio de fraquezas, meu irmão. E sabe o que é mais bonito nessa história? Você não esconde isso de Jesus. Ele conhece. E conhecendo você assim, olha, cheio de defeitos, a Bíblia diz que Ele te amou. E te amou de tal maneira que sobre você Ele despejou abundantemente vida eterna, graça, bênção sobre bênção. Deus te abençoa não é porque você é um bom filho. Deus não te abençoa porque você sabe de cor 3, 4, 20 e 10 versículos. Mas Deus te abençoa pela sua graça, porque Ele viu os seus defeitos. Ele conhece qual era o teu destino e a tua condenação, que são justas. Mas Ele desviou isso de você. E sobre você pôs graça. Por isso Deus diz a Paulo, a minha graça te basta, Paulo. E quando Paulo finalmente, olha a maturidade, finalmente percebe isso, olha aí a continuidade do verso, não é? No verso 9 ele diz, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades e nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, então sou forte. O que Paulo está nos ensinando é que a gente deve se alegrar, não pelas fraquezas, mas que por causa delas, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. E nós experimentamos do poder de Deus. Ou você acha que eu estou aqui a pregar porque eu tenho condições? Senão porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, como faz também nas suas. Tem gente que fala, você vive o que você prega? Né? E aí tem outros que dizem, não pode, o fulano não pode pregar porque ele não vive o que ele prega. Quem pode então? Diz um para mim. Senão todos nós que vivemos na dependência da graça do Senhor e somos aperfeiçoados pelo seu amor todos os dias. Deus não te abençoa porque você fez tudo certinho ou acha que fez. Mas é pelo seu amor e a sua graça. Por isso a graça do Senhor nos basta, irmãos. No meio dos sofrimentos tem ensinamento de Deus, porque os homens tentam para o mal, mas Deus intenta para o bem. E isso me faz lembrar as palavras do mesmo apóstolo Paulo agora, só que em Romanos, no capítulo 8. Siga lá comigo, por favor. Um pouquinho para frente, ou melhor, um pouquinho para trás. No capítulo 8. No
no capítulo 8, olha aí o verso 28. E esse é conhecido de todo mundo, com certeza, não é? A palavra diz assim, olha: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, intento, mesma palavra. Veja que o Senhor vem carimbando isso na sua palavra para você entender. E o apóstolo Paulo diz aqui, olha, nós sabemos, não é que ouvimos falar, pode ser que sim, sabemos, temos certeza. É da parte de Deus isso. Nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, não é? E dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou como a gente conhece, não é, pelas versões mais antigas, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Ora, todas as coisas, está aqui um estabelecimento de Deus para mim e para você. José entendeu isso. Ele entendeu que aqueles sofrimentos cooperaram para o seu bem. E que bem é esse? Ah, porque José ficou ricão. José ficou, segundo no comando, meu. O que é o quê? As pessoas passavam para ele, ô José, né? Não, na verdade eles falavam assim, ô José, que era Egito, né? Era por isso? É esse o bem que Deus fez a José? Não, meu irmão. O apóstolo Paulo explica, está aí embaixo, no versículo seguinte. Qual é esse bem? Pois, verso 29, pois aqueles que de antemão conheceu, estes em quem Deus age em todas as coisas, não é? Também os predestinou. Há um propósito de Deus na vida dessas pessoas, por isso predestinados, quer dizer que há algo da parte de Deus projetado, propósito de Deus, e que vai acontecer por parte de Deus, inclusive. Ele diz lá, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Qual é a finalidade? Qual é o propósito? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o propósito, então, meu irmão, que Deus te levantou na sua graça? Para que seja forjado em você a imagem de Cristo. Portanto, essas situações que doem estão gerando em todos nós paciência, que a gente não tinha, não é? Ou a gente achava que tinha. Não, eu sou uma pessoa bem paciente. Mas quando o tempo vai passando, né, e as aflições vão aumentando, a gente vai vendo que a gente vai ficando cada vez mais irritado, menos paciente, menos tolerante. Você quer ver isso? É deixar a pessoa com fome. A paciência vai embora rapidinho. Acontece comigo. Se eu ficar com fome, paciência. Que paciência o quê? Não é? A Bíblia diz então que há um propósito para tudo isso, para que nós sejamos conformes à imagem de seu Filho. E há um terceiro propósito, meu irmão, que eu queria que você observasse, que Deus faz uso dos sofrimentos. Por isso, quando você ouvir por aí, não é, que Deus não traz situações difíceis na vida das pessoas, eu queria que você se lembrasse das palavras que estamos lendo hoje, porque algumas não têm noção, não é, do que tem sido dito. Eu queria que você fosse comigo à epístola de Tiago, no capítulo de número 1. O que Tiago diz aqui nos versículos 2 até o versículo 4 nos ajuda a entender desse propósito dos sofrimentos. O verso 2 ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E aí alguém pode pensar, poxa vida, quem se alegra porque está sofrendo? Mas o motivo da alegria não é o fato de estar sofrendo, mas é o que o sofrimento produz. E isto sim é motivo de alegria. Então ele diz, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê?
maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Qual é o objetivo, então, dessas muitas aflições, meus irmãos? Forjar o que em mim e você? Maturidade e integridade. Então, quando há frutos de maturidade, frutos de integridade brotando em mim e em você, é este o motivo da alegria, não são das aflições. Porque não quer que haja sofrimento e se alegre no sofrimento. Ei, estou apanhando, que gostoso, bate mais. Não. Mas é porque estas aflições, essas provações, estão produzindo em você um caráter maduro, um caráter íntegro. Deus faz uso, meus irmãos, de situações de sofrimento para tratar de mim e para tratar de você. E geralmente a gente ora pedindo a Deus que pare, que cesse, que não tenha mais, não é? A gente precisa perceber que tem coisas que Deus não responde de imediato. E elas persistem, porque Deus está trabalhando. Porque a obra do Senhor não acabou na sua vida. Porque nós sabemos, como diz também o apóstolo Paulo em Filipenses 1,6, que aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo, até a volta do Senhor, quando nós finalmente estaremos preparados pela obra que Ele realizou na minha vida e na sua, para recebermos o nosso Senhor. Porque do mesmo jeito que Ele veio, Ele volta para buscar a sua igreja. Então veja, nas palavras de José, vocês, falando com seus irmãos, intentaram o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem. E vamos pensar agora, então, em sofrimento, né? O que seria um nível alto de sofrimento, talvez o mais alto de todos. A Bíblia narra uma situação de um inocente, de alguém que de maneira voluntária, não pressionado, não com medo, seja do devorador ou seja do que fosse, mas pela alegria que lhe foi proposta, sabendo do resultado da sua obra, enfrentou a morte e morte de cruz, obediente até a morte e morte de cruz. Agora, se Deus é capaz de transformar aquilo que era intentado para o mal e transformá-lo em bem, como fez o Senhor na vida de José, o que nós vemos aqui, meu irmão, é que Deus também, no maior dos sofrimentos que nós conhecemos, de um inocente, morrendo na cruz, pelos pecados que ele nunca cometeu, mas que eu e você, em abundância, temos ele na nossa vida, não é? Esse mesmo mal que foi sobre o Senhor Jesus, os homens intentaram contra ele com o mal, por inveja, por acharem que ele estava desmontando toda a estrutura religiosa da época, intentaram o mal. Nós temos que matar esse arruaceiro, e provocaram ali a sua morte. Mas a Bíblia diz que Deus é aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, não é? Então vamos até Pedro, na sua primeira epístola, e com isso nos aproximamos já do final. 1 de Pedro, no capítulo 3. Quem achou, diga amém. Olha aí o verso 18. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos. Com que finalidade? Para conduzir-nos a Deus. O mal que veio sobre o Senhor Jesus, Deus o intentou para o bem, para que agora eu e você fôssemos conduzidos a Deus. Não há outro caminho senão o Senhor Jesus. E se Deus, nesse intento tão maldoso contra a vida do Senhor Jesus, tornou em bem, ou seja, um intento para o bem de todos nós, sendo esse o maior sofrimento
Você pensa que os sofrimentos que você vive e os que eu vivo, Deus também não os tornará para o bem? Por isso, meu irmão, durante todo o processo que nós temos sofrido, nós devemos confiar em Deus. Quando se manifestarem as dúvidas, essa tristeza toda no nosso coração, de olhar para a gente e falar, poxa, mas eu que tanto falo de Deus, agora estou duvidando. E essa tristeza que vem, ela é para o arrependimento e para nos tornar homens e mulheres maduros e íntegros da presença do Senhor. Porque Ele volta, e quando Ele vier, pela graça de Deus e pela sua obra, nós estaremos prontos, porque Ele está nos preparando. Por isso, todo esse sofrimento, meu irmão, ele tem propósito da parte de Deus, para o seu aperfeiçoamento, para a glória do seu nome. Eu te convido a se colocar de pé.